É preciso levar em conta que nós tivemos uma decisão judicial que tirou um candidato à presidência do pleito, no caso, a condenação do ex-presidente Lula. Tirou o presidente Lula da eleição. E agora nós temos uma coisa se repetindo, decisões jurídicas também que podem tirar o ex-presidente Jair Bolsonaro da eleição ou da política. Ou seja, a política não se resolve mais pelo processo político. A política está sendo resolvida pelo processo judicial. Eu acho que é preciso que haja a justiça, que qualquer erro ou crime de qualquer natureza seja investigado e punido, mas é preciso fazer um supremo esforço para separar decisões jurídicas das decisões políticas. Infelizmente, o Brasil não vive essa situação porque é um processo de radicalização, é um processo de luta pelo poder sem qualquer limite, muitas vezes. O mundo vive uma conjuntura muito difícil, de muitas tensões, de muita insegurança, de guerras ou ameaças de guerra na Ucrânia, no Oriente Médio, em Taiwan, no Estreito de Taiwan. O mundo vive uma situação dessa e o Brasil mergulhado em disputas internas. O Brasil não está movido pela legítima ambição nacional de encontrar o seu lugar no mundo. O Brasil está movido pela disputa interna que consome as energias que podiam estar destinadas a buscar um projeto nacional para todo o nosso país. São 8h11 da manhã, estamos recebendo no estúdio do Jornal Gente ao Vivo para conversar um pouquinho conosco nesta manhã o ex-ministro da Defesa, ex-presidente da Câmara Federal, ex-deputado e atual secretário de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo, Aldo Rebelo. Seja muito bem-vindo, ministro. Um prazer recebê-lo aqui na Rádio Bandeirantes e no Band News TV mais uma vez. Bom dia, Pedro. Bom dia aos nossos ouvintes, internautas. Já adianto o meu bom dia ao querido Cláudio Humberto, e uma alegria comparecer aqui nesta segunda-feira de carnaval. Ministro, na semana passada nós tivemos uma operação da Polícia Federal que desvendou um plano de um golpe de Estado, pelo menos isso que a polícia e o Ministério Público Federal relataram ao Supremo Tribunal Federal, e essa investigação continua. Isso, claro, ganhou os holofotes pela gravidade da ameaça à democracia brasileira. O senhor, como ex-ministro da Defesa, acompanha de que forma essas informações e acredita que a democracia brasileira balançou ao longo dos últimos anos? Não acredito que a democracia tenha sido ameaçada. A democracia é constantemente submetida a esses solavancos e é a resistência a esses riscos e solavancos que amadurecem e preparam a democracia para se consolidar. Acompanho, naturalmente, esperando que essas investigações sejam conduzidas com equilíbrio, com serenidade e com o rigor necessário para alcançar as responsabilidades e punir. Mas é preciso que nesses momentos a temperança, o equilíbrio e a serenidade estejam presentes para evitar exatamente o que já aconteceu no Brasil. Investiga-se, pune-se e depois se chega à conclusão, como chegou o próprio Supremo Tribunal Federal, que é preciso anular investigações, anular penas ou porque o processo foi conduzido com vício, como foi o caso do próprio processo do presidente Lula. Então, nesse caso, o mais grave é que não há instância de recurso, porque o processo, a investigação e o julgamento já são conduzidos pela última instância, que é o Supremo Tribunal Federal. No caso do presidente Lula e dos demais investigados no escândalo lá do Petrolão, houve o recurso porque a condenação e a investigação foi na primeira instância, no primeiro grau.
Aí recorreu-se e o Supremo terminou revogando prisões, anulando investigações, sentenças, etc. Então é preciso, com base inclusive nesse precedente, que haja a serenidade, o cuidado nas investigações, para que a justiça seja feita com rigor, mas sem erros que prejudiquem, ou seja, os investigados, ou seja, o próprio processo judicial. Ministro, muito bem-vindo, bom dia aqui, bem-vindo ao nosso programa mais uma vez, é uma satisfação imensa, viu, meu amigo? Mas olha, eu queria saber assim, antes da gente continuar na conversa sobre política e sobre sobre esses problemas todos que o Brasil vem enfrentando, eu queria saber se Aldo Rebelo é um fulião daqueles natos mesmo, né? Ou é como eu, um mestre-sala, aquele que acompanha o carnaval do sofá? O prezado Cláudio Humberto, a minha passarela vai da sala para a cozinha e da cozinha para o quarto. Eu acompanho no máximo pela televisão. Torço muito pelo desfile, pelas escolas. Torci no caso da Beija-Flor, que teve como samba-enredo a nossa querida Maceió. Torci aqui em São Paulo também. Mas acompanho de casa, Cláudio. Já não sou um fulião de rua, sou um fulião de casa. Eu ouvi esses dias de um veterano político brasileiro, hoje fora de combate, a seguinte afirmação. Ele disse que dos últimos anos, nesses últimos anos, né, houve uma reconfiguração não escrita dos poderes no Brasil. Ele dizendo o seguinte: aquela coisa que está na Constituição, de poderes harmônicos, independentes, isso é balela. Isso virou, segundo ele, essa pessoa, isso virou letra morta, né? E que o poder hoje é exercido, a figura mais poderosa do país é o ministro Alexandre de Moraes, o segundo poder está no colegiado do Supremo Tribunal Federal, digamos assim, e aí depois vem a Câmara, depois o Senado e etc. Você concorda com isso? Quer dizer, há ali um exercício de poder, deputado Aldo Rebelo, ministro, há ali um exercício de poder que extrapola o que está previsto na Constituição? O que há, Cláudio, sem dúvida, é que o equilíbrio, a harmonia na coexistência entre os poderes foi completamente rompida. E não é de hoje. Isso é um processo que vem de longe. Eu acredito que pode ser localizado ainda no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Quando a oposição sofria uma derrota no Congresso, recorria ao Supremo contra a própria decisão do Congresso. Ou seja, o próprio Poder Legislativo recorria contra a decisão do Legislativo ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, naturalmente, foi tomando gosto por arbitrar a disputa dentro do próprio Legislativo ou a disputa entre o Legislativo e o Executivo, porque também se recorria contra medidas ou decisões do Poder Executivo, e o Supremo foi se tornando o árbitro, de tal forma que conformou-se à ideia falsa segundo a qual parece que o juramento dos deputados e do presidente da República, quando empossados, é obediência ao Supremo, quando na verdade é obediência à Constituição. Todos estão subordinados à Constituição, inclusive o próprio Supremo Tribunal Federal. Mas criou-se quase que um senso comum que todos estão subordinados ao Supremo, de tal sorte que o Supremo decide se o presidente ou a presidente, porque aconteceu com a presidente Dilma, depois aconteceu com o presidente Temer, depois aconteceu com o presidente Bolsonaro, se o chefe do Poder Executivo pode nomear um ministro, pode nomear uma ministra ou pode nomear até um delegado. E essas decisões são muitas vezes revogadas pelo Supremo Tribunal Federal. Eu acho que ou se recupera esse equilíbrio entre os poderes, ou nós vamos conviver com uma insegurança que não é apenas jurídica, não é apenas a insegurança dos cidadãos, é uma insegurança institucional. O que é a insegurança institucional? É a dúvida sobre se prevalece, por exemplo, uma decisão do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, quando essa decisão vamos dizer assim, contestada ou colocada em xeque
pelo Poder Judiciário. Então, são situações que precisam naturalmente serem remediadas, porque nós viveremos em insegurança jurídica e institucional permanentemente. E acho que quando as decisões jurídicas são contaminadas pelos interesses políticos, ou quando a política é contaminada pelas decisões jurídicas, aí nós vivemos uma situação completamente absurda. Como nós vivemos há pouco tempo e continuamos a viver. É preciso levar em conta que nós tivemos uma decisão judicial que tirou um candidato à presidência do pleito, no caso, a condenação do ex-presidente Lula. Tirou o presidente Lula da eleição. E agora nós temos uma coisa se repetindo, decisões jurídicas também que podem tirar o ex-presidente Jair Bolsonaro da eleição ou da política. Ou seja, a política não se resolve mais pelo processo político. A política está sendo resolvida pelo processo judicial. Eu acho que é preciso que haja a justiça, que qualquer erro ou crime de qualquer natureza seja investigado e punido, mas é preciso fazer um supremo esforço para separar decisões jurídicas das decisões políticas. Infelizmente, o Brasil não vive essa situação porque é um processo de radicalização, é um processo de luta pelo poder sem qualquer limite, muitas vezes. O mundo vive uma conjuntura muito difícil, de muitas tensões, de muita insegurança, de guerras ou ameaças de guerra na Ucrânia, no Oriente Médio, em Taiwan, no Estreito de Taiwan. O mundo vive uma situação dessa e o Brasil mergulhado em disputas internas. O Brasil não está movido pela legítima ambição nacional de encontrar o seu lugar no mundo. O Brasil está movido pela disputa interna que consome as energias que podiam estar destinadas a buscar um projeto nacional para todo o nosso país. Ex-ministro Aldo Rebelo conosco aqui no Jornal Gente. Queria voltar ao assunto da operação aí, dessa investigação sobre um golpe de Estado. A legislação brasileira, é claro, né, traz a previsão para a punição daqueles que tentam aplicar um golpe, abolir a democracia. Afinal de contas, se esse crime for consumado, não há como você punir os responsáveis, porque você vai ter ali uma quebra, né, do regime, e quem vai estar no comando é justamente quem deu o golpe. Então só se pode punir a tentativa nesse caso. Pelos contatos que o senhor tem, pelo conhecimento que o senhor tem, os militares não quiseram embarcar nessa? Isso tudo não passou de uma ideia que não teve o apoio necessário para seguir em frente? Pelo que o senhor acompanhou, conversou aí com pessoas que estão relacionadas aos militares, foi isso que aconteceu, ministro? Eu sempre sustentei a tese segundo a qual não haveria respaldo das instituições militares para qualquer tipo de aventura no Brasil que rompesse a ordem constitucional. Mas havia simpatia de indivíduos dentro das Forças Armadas, indivíduos dentro das Forças Armadas, indivíduos dentro do jornalismo, indivíduos dentro do sistema jurídico, não representam propriamente essas instituições. Eu falo das instituições. E lembro aqui o episódio quando um ministro da Defesa e 3 comandantes militares foram afastados por motivos que permanecem até hoje quase que na sombra, mas eu avalio que provavelmente haveria resistência das instituições militares a qualquer tipo de movimento que rompessem a ordem constitucional. No entanto, a narrativa e o esforço que se faz em setores do próprio governo é no sentido de incriminar as instituições militares como golpistas.
E isso é um mal muito grande. Por que é um mal muito grande? Porque são instituições necessárias à construção do país, foram protagonistas da construção do Brasil, são instituições que hoje, no mundo, cumprem o papel essencial de proteger a segurança das nações, a defesa das nações, e o Brasil não pode prescindir dessas instituições. Então, o que nós podemos afirmar, Pedro, é que responsabilidades individuais sejam apuradas, responsabilidades individuais sejam punidas, mas que as instituições não paguem o preço que não devem pagar por erro de um ou de outro de seus integrantes. Ministro, esses vídeos que foram divulgados na semana passada, etc., aliás, foi até uma coisa muito curiosa, porque foram autorizados, foi quebrado o sigilo do vídeo da reunião do ex-presidente Jair Bolsonaro com seus ministros e tal, porque o ministro Alexandre de Moraes, na decisão, ele manifesta seu inconformismo com a publicação parcial ou editada dos vídeos nos veículos de comunicação. É curioso porque a gente vê ali um viés jornalístico, né, no ministro. O ministro parece que gosta do mistério, né, ou da atividade de editar imagens, né, uma coisa muito curiosa. Mas, de qualquer maneira, o que eu queria saber é o seguinte, sabe, o ministro, é que, sem dúvida, aqueles vídeos, como eu estava dizendo, eles revelaram, no mínimo, que o governo cogitou não se sabe exatamente como aquilo seria procedido ou promovido, mas algo que se assemelha a um golpe de Estado, né? Cogitou em meados do ano eleitoral de 2022. Cogitou, mas não consumou. E aí o que a gente vê é todo mundo já sentenciando a tentativa de golpe. Com o seu conhecimento também jurídico e com a sua experiência política e tal, não acha um pouco forçada essa versão? Ou não? Ou houve mesmo uma tentativa de golpe e isso tem que ser punido com o rigor que a lei prevê? Cláudio Humberto, você imaginar que uma tentativa de golpe é preparada numa reunião ministerial, quase que com transmissão pública, porque foi gravada. E se foi gravada, naturalmente, terminaria sendo de conhecimento público, como foi. Então, você não pode atribuir nenhum tipo de seriedade à preparação de um golpe da forma como foi feita neste caso. A experiência que nós conhecemos é que golpes militares envolvem operações secretas, reservadas, atores e protagonistas relevantes do governo e fora do governo, institucionais como governadores de estado, partidos políticos, embaixadas influentes, o poder econômico, a hierarquia militar, instituições como a igreja, no caso a CNBB, que apoiou o golpe, pediu em manifesto o golpe em 64. Nós não tivemos esses elementos no presente momento. Nós tivemos ali naquela reunião a intenção, o gesto, projetos e iniciativas que não se consumaram, e não se consumaram, na minha opinião, porque não tinha respaldo institucional, não tinha apoio diplomático, não tinha apoio político, não tinha apoio institucional, não tinha apoio social, não tinha apoio da mídia, da imprensa. Em 64 nós tivemos os grandes veículos, os grandes editorialistas, não foi o submundo da mídia. Nós tínhamos um Antônio Calado, um Carlos Heitor Coni, um Alberto Dines, escrevendo a 6 mãos os editoriais pedindo o golpe. Nós não tivemos essa situação se reproduzindo nesse episódio. Portanto, eu acho que cabe a investigação, a apuração, a responsabilização, a punição sem pré-julgamento, porque nós tivemos um pré-julgamento recente que foi anulado. Nós tivemos processos que foram invalidados por erros, por vícios, porque estavam também contaminados por interesses políticos. Se nós não queremos que isso se reproduza com outros atores, porque se
reproduziram com o presidente Lula e os seus aliados, se nós não quisermos que se reproduza com os atuais acusados, eu acho que é preciso que se conduza isso tudo com rigor, mas também com prudência, com cautela e com equilíbrio, para que nós não tenhamos, mais uma vez, a política contaminada por decisões jurídicas ou decisões jurídicas movidas por interesses políticos. Ministro, está sendo pedido à Justiça a cassação do Partido Liberal do presidente Jair Bolsonaro. É um pedido que bate as portas agora do Judiciário, em meio ainda a essa operação da qual tratávamos aqui, a Hora da Verdade, que foi desencadeada pela Polícia Federal por determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal na semana passada. Como é que isso mexe aí com o xadrez da política nacional? Pedro, o pedido foi encaminhado por um senador do Partido dos Trabalhadores, acho que o senador Humberto Costa. Eu acho uma coisa completamente absurda. Em 2020, o PSL encaminhou um pedido de cassação do registro do PT, do Partido dos Trabalhadores, por conta da hipotética recepção de recursos internacionais, o que é vedado pela lei para partidos políticos. A lei dos partidos veda que partidos brasileiros recebam recursos de pessoas jurídicas estrangeiras. Com base nisso, nesse pedido do PSL, o vice-procurador-geral da República deu um parecer favorável à cassação do registro do PT. E agora o PT resolve pedir a cassação do registro sem que a culpa tenha sido apurada, sem que a responsabilidade do partido tenha sido julgada. O PT resolve pedir a cassação do partido mais votado nas últimas eleições. O PL deve ter tido aí 18 milhões de votos nas eleições parlamentares. O segundo foi o próprio PT. O risco, sabe qual é? É a Justiça Eleitoral ou o Ministério Público chegar à conclusão que tem que caçar todos. Caça o PL, caça o PT, e aí o destino do país vai ser decidido pela Justiça ou pelo Ministério Público. Eu acho que isso não resolve nada. Quando tentaram caçar o PT e tirar o Lula, que foi preso, foi tirado das penúltimas eleições, a consequência, o resultado, e você deve julgar a política pelo resultado que ela produz. O resultado foi a vitória do presidente Lula e a vitória do PT nas últimas eleições. Agora você vai tentar tirar o partido do ex-presidente Bolsonaro das eleições, tirar o próprio presidente Bolsonaro das eleições. Você acha que vai resolver o quê? Por esse método, nem o governo militar teve forças para levar a política no Brasil às últimas consequências pela força. Uma hora teve que sair. Então, o melhor caminho é que as eleições, que a democracia, que as regras democráticas resolvam a disputa, do que você apelar ao sistema jurídico, a decisões judiciais para resolver disputas que são políticas. Por essa razão, eu acho uma coisa completamente absurda você pedir a cassação do registro de um partido sem que a responsabilidade do partido, por conta desse episódio, tenha sido definitivamente apurada e a sua responsabilidade definida. Eu queria saber do ministro, rapidamente, falar sobre o seu trabalho atual, né? Ele é secretário de Relações Internacionais do município de São Paulo, é a maior cidade brasileira, tem um papel político fundamental, tem um peso político de representação do Brasil lá fora muito maior do que a gente pode imaginar, né? A cidade de São Paulo. Eu gostaria de saber o seguinte: qual nos defina as suas atribuições e que tipo de estrutura encontrou na prefeitura para desempenhá-las? Prezado Cláudio, já há uma agenda em curso na Secretaria de Relações Internacionais. Essa agenda foi conduzida pela ex-secretária Marta Suplicy. A cidade de São Paulo acolherá uma série de eventos por conta da liderança do Brasil esse ano do G20. O desfecho do G20 será no final do ano o encontro do chefe de Estado, mas esse mês em São Paulo nós já teremos o encontro dos ministros de finanças do G20. Nós teremos um encontro
sobre a questão da discriminação racial de caráter internacional, liderado pela Secretaria. Nós teremos eventos ligados à questão do clima, a questão da sustentabilidade das cidades ibero-americanas, das cidades sustentáveis. São Paulo lidera uma série de iniciativas pela sua dimensão, pela sua grandeza, por ser uma metrópole reconhecida no mundo inteiro. Agora, além disso, eu propus ao prefeito também outras iniciativas. Nós vemos essa rebelião dos agricultores na França, na Inglaterra, na Alemanha, na Holanda, na Noruega, uma rebelião europeia de agricultores. Por conta de quê? Vocês imaginem. Porque a União Europeia queria que o agricultor europeu reservasse 4% da sua propriedade para proteger o meio ambiente. Eles não aceitaram. No Brasil, na Amazônia, são 80% e nós aceitamos. Eles converteram isso em 7% de agricultura orgânica, vamos dizer assim. Agora, a cidade de São Paulo é, no Brasil, a maior consumidora de alimentos. A nossa relação com a agricultura e com a pecuária é que a agricultura e a pecuária no Brasil produzem alimentos para 12 milhões de brasileiros que vivem em São Paulo. Eu propus, portanto, que São Paulo lidere uma conferência internacional de segurança alimentar, segurança energética de biomassa e combate à fome, reunindo agricultores do Brasil e do mundo inteiro, porque quem entende de combate à fome e de segurança alimentar é quem produz alimentos e quem necessita da produção de alimentos, que é o caso da nossa população. Então, nós teríamos essa iniciativa também de valorizar a agenda da segurança alimentar, valorizar a agenda do combate à fome. O Brasil vai sediar em 2025 a COP30, a Conferência Mundial do Clima das Nações Unidas. São Paulo tem um papel relevante. Eu acho que São Paulo deve organizar um fórum para debater a Conferência do Clima, para combinar a proteção do meio ambiente com o direito ao desenvolvimento. A Amazônia está bloqueada. A Amazônia é parte importante do Brasil. E São Paulo não pode ficar indiferente ao drama da Amazônia, que precisa proteger o meio ambiente, mas precisa se desenvolver antes que o narcotráfico transforme toda a Amazônia na situação que nós vimos recentemente no Equador. O estado paralelo do narcotráfico na Amazônia já é muito poderoso, e se não houver alternativa econômica para a sobrevivência da juventude, isso vai piorar. E nós podemos aqui em São Paulo produzir também a discussão e o debate em torno dessa questão da COP30 e da combinação de direito ao desenvolvimento com proteção do meio ambiente. Entre outras agendas, São Paulo pode ajudar o Brasil a construir uma agenda de diplomacia e de relações internacionais que são muito importantes para o nosso país. É muito impressionante, né, o percentual de reincidência de crime. Aqui neste país se convencionou que bandido não precisa ser punido, né? Aliás, como disse o atual ministro da Justiça, eu gostaria inclusive de tratar desse assunto aqui com o nosso ministro Aldo Rebelo, porque o novo ministro da Justiça é daqueles que defende desencarceramento, né, aqui no Brasil. Está entre aqueles que são entusiastas da saidinha, né, de presos. A gente sabe que, como disse o procurador Marcelo Rocha Monteiro aqui do nosso programa, não há nenhum estudo que indique qualquer vínculo ali da saidinha com a ressocialização ou coisa parecida, né? Mas insistem nessa tese, nessa fantasia. E eu queria saber do ministro exatamente sobre isso, né? Sobre como está vendo essa questão. Se sente seguro andando nas ruas? Sabe, essa questão da insegurança mesmo que nós enfrentamos em todo o país, decorrente de uma situação em que os criminosos são tratados. Tem quase certeza absoluta que não lhes vai acontecer nada. Se eventualmente forem pegos, no dia seguinte, ali na audiência de custódia, serão colocados em liberdade. Eu queria saber do ministro, com a sua experiência, o que é que está achando disso tudo e para onde o Brasil caminha. Cláudio, o ambiente de insegurança é generalizado. E a insegurança é uma percepção. Na minha rua, por exemplo, ninguém mais sai
para um passeio na calçada, para ir na padaria depois das 18 horas. Ninguém põe mais um celular na mão. Eu ligo para os meus amigos e recebo depois a resposta: olha, não atendi porque estava na rua. Subi ali na Avenida Paulista para comprar um fone de ouvido para minha esposa. Atrás de mim tinham 2 cidadãos comprando um celular porque acabavam de ser roubados na calçada da Avenida Paulista. Eu puxo um celular ali para chamar um táxi, um Uber, qualquer coisa, as pessoas passam e dizem: não faça isso, guarde esse celular. Porque a insegurança do cidadão não é pelo assalto a banco. O assalto a banco é grave, mas ele sabe que a insegurança que o alcança é o assalto na rua, é o sequestro na rua, o roubo do celular na rua, e isso naturalmente é a impunidade, porque agora existe a ideia de não punir os crimes de pequeno alcance, ou seja, os pequenos furtos. Um pequeno furto de um celular, de uma pessoa que tem uma renda média elevada, é um prejuízo relativamente pequeno. Esse aparelho é um banco hoje. Pois é, não é um banco? Mas muitas vezes as pessoas, o vendedor, o porteiro, o trabalhador humilde, ele compra um celular à prestação e aquilo é um patrimônio dele. Claro, claro. Você levou uma parte importante da renda dele. Para ele esse furto não é pequeno, é grande. Se você vê no caso da periferia roubo de roupa no varal da casa dos operários, ou seja, aquilo é um roubo de grande monta, para ele é. Mas esse conceito que está sendo importado para o Brasil resulta em quê? Resulta na impunidade. E acho que a impunidade é a verdadeira fábrica, é o estímulo, é o incentivo para o crime, e é o que nós temos, infelizmente, no Brasil. O Donald Trump é candidato, e o senhor sabe, né, ministro? Virou candidato, vira vidraça imediatamente. É mais ou menos por aí? Exatamente. Agora, ao que tudo indica, com um amplo favoritismo, pelo menos segundo as pesquisas. E eu creio que a própria simpatia da Rússia nas eleições americanas vai para a candidatura de Donald Trump, porque ele e o presidente russo sempre tiveram boas relações. Ele não está disposto a empregar o volume de recursos nessa guerra da Ucrânia ou na OTAN que os democratas têm empenhado. E, além do mais, eu acho que já há também um certo cansaço da própria opinião pública americana em relação às despesas da guerra. Os Estados Unidos não vivem uma situação economicamente confortável e a população pode chegar à conclusão que, de fato, deve usar os recursos do Tesouro em resolver os problemas do país do que em empregar numa guerra tão distante da realidade americana. Eu acho que o Trump deve perceber esse sentimento e deve trabalhar com ele ao fazer essas declarações. Exatamente. Agora é aquela coisa de que tudo que ele disser será usado contra ele, né, durante uma campanha eleitoral. E tem ali, ele tem a forte oposição, é claro, de quem está no poder hoje e da mídia, né? A imprensa toda, dentro e fora dos Estados Unidos, todos são democratas, né? E ignoram esse favoritismo de que fala o ministro Aldo Rebelo. O fato é que é o seguinte, o ministro, como ministro da Defesa, deve ter acompanhado isso com toda certeza. A OTAN é sustentada pelos Estados Unidos. Essa conversa do Donald Trump era exatamente isso: olha, poxa, compareçam, né? Sustentem também essa situação. É mais ou menos isso. O Donald Trump tentou livrar os Estados Unidos, e conseguiu fazer isso em boa medida, dos encargos norte-americanos na manutenção de organismos internacionais que ele não levava a sério, que, aliás, os Estados Unidos não levam a sério. É só você observar esses acordos, tratados, o Acordo de Paris, não sei o quê. Os americanos não estão nem aí para isso, não cumprem nada, né? Mas
é quem sustenta as organizações que os produzem. Por exemplo, a Organização Mundial do Comércio, né, foi alvo muito semelhante, uma coisa muito parecida com essa do próprio Donald Trump. Ele disse, os Estados Unidos não vão cumprir as suas decisões e olha, trate de pagar suas contas, nós vamos pagar proporcionalmente o que todo mundo paga aqui para sustentar a OMC. E isso esvaziou a OMC de maneira dramática naquela ocasião. Então, assim, aquele pensamento radical, liberal radical, digamos assim, né, dos Estados Unidos, dos republicanos, que não querem o pagador de impostos dos Estados Unidos sustentando coisas que não são muito do interesse do povo americano. O atual governo americano aumentou o endividamento, a dívida pública dos Estados Unidos para 34 trilhões de dólares. Eu não consigo nem imaginar fisicamente o tamanho desse dinheiro, né? E os americanos estão preocupados com isso. É política, é economia, é tudo junto e misturado. O ex-presidente Donald Trump, né, ele tem uma linha que às vezes não é classificada como muito politicamente correta, mas nós temos um tema sensível, né, que vai ser tratado de alguma forma nessa eleição, que é a questão física e intelectual do seu adversário Joe Biden, que tem se confundido com nomes, tem feito uma confusão aí, o que de alguma forma tem que ser abordado, claro, com o devido respeito, mas isso não pode ficar fora da campanha. Eu fico pensando como que numa situação normal já seria difícil entrar nesse assunto, como que a campanha do Donald Trump vai, de alguma forma, levar essa informação e provocar esse debate, porque é uma informação importante para o eleitor que vai escolher, né, ministro? O próprio debate, com todo o cuidado necessário, porque se trata do presidente do país, mas já está sendo feito dentro do próprio Partido Democrata. Há setores do Partido Democrata questionando a viabilidade do partido apresentar ou reapresentar a candidatura de um presidente que tem demonstrado de forma crescente debilidades em lidar com a responsabilidade e com a tarefa de presidir o país, e que será muito mais exigido como candidato, porque como presidente ele fala via sua assessoria, prepara suas declarações. No caso da candidatura, ele vai se deparar com entrevistas à imprensa, com cobranças e com, provavelmente, acho que pelo menos um debate Sim. com o adversário, com o Donald Trump, que é um adversário muito duro, muito difícil. Então, ao que parece, pelo que vejo, a preocupação já está presente nas próprias fileiras do Partido Democrata. Há muito cuidado em não contestar a saúde do presidente, mas há uma preocupação com as consequências desse estado de saúde na disputa eleitoral. Como é que o senhor está vendo a escalada dessa violência entre Israel e o Hamas? Olha, ao que parece, a perspectiva de solução está muito distante. Por quê? Porque existe uma resolução da ONU, aliás, em sessão presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, fazendo a partilha da Palestina, que estava sob domínio britânico na época em que foi realizada a sessão das Nações Unidas, e criando um Estado palestino e um Estado de Israel, mais ou menos dividindo um pouco mais para Israel, um pouco menos para os palestinos, mas era meio a meio. Só que a resolução nunca foi implementada porque consolidou-se apenas um Estado, o Estado de Israel. O Estado palestino ficou sempre como uma coisa provisória, até hoje é uma autoridade, não é reconhecido plenamente como Estado. Aliás, só quem reconheceu plenamente a Palestina foi a FIFA, que permitiu, inclusive, que ela participasse das eliminatórias das Copas do Mundo, de todas elas. Então, eu creio que, no caso do Brasil, nós devemos buscar ser parte da solução do problema. O problema já está criado. O Brasil não precisa ser parte do problema. O Brasil sempre buscou ser parte da solução e há um reconhecimento, inclusive, pela nossa atuação nessa sessão das Nações Unidas,
O Brasil tem um profundo vínculo com as duas comunidades. A primeira mesquita, a primeira sinagoga das Américas foi construída no Brasil, em Recife. Foi essa comunidade judaica que saiu de Recife e foi para Nova York. Há uma influência grande, intelectual, política, econômica, da comunidade científica, da comunidade judaica no Brasil há muito tempo. E há também uma grande presença da comunidade árabe. O Dom Pedro II visitou a Síria e o Líbano com uma delegação de mais de 200 pessoas. Levou um navio, fez um apelo para que os árabes viessem para o Brasil e eles vieram. Isso o Dom Pedro II. Fez 2 visitas, aliás, uma ao Egito e outra ao Líbano e à Síria. Portanto, o Brasil tem um profundo interesse em uma solução definitiva, pacífica, que contemple as legítimas aspirações de paz, de sobrevivência e de direitos, tanto de Israel quanto dos árabes palestinos. São 9 horas da manhã. Cláudio, quer falar mais alguma coisa aí sobre esse assunto, Cláudio? Não, só para ilustrar claro. O que nos traz aqui o ministro Aldo Rebelo, que é um dos maiores conhecedores de história do Brasil e de história mundial que nós temos aqui no nosso país. Viu? Essa é uma das qualidades não reforçadas aí frequentemente do ministro Aldo Rebelo. Quero dizer que eu queria só reforçar essa questão aí e pedir uma rápida explanação sobre o papel na história do Brasil do imperador Pedro II, né? Eu me lembro de ter visto nas minhas andanças por aí, por exemplo, a presença dele, ou marcas da presença dele na República Tcheca e também lá no Zimbábue, na África. Ele andou muito esse mundo afora, divulgando o Brasil. No Zimbábue, por exemplo, a antiga Rodésia, né? No Zimbábue, na capital, tem Harare, tem ali tem um parque inteiro chamado Jacarandá, um bosque de jacarandás, que foi ele que levou. Ele levou lá uma dúzia de mudas e ele próprio plantou. Tem restaurantes, hotéis, tem logradouros públicos denominados Jacarandá no Zimbábue. Isso tem a ver com a presença com esse trabalho que Dom Pedro II fez de divulgação do Brasil, né? Não é, ministro? Cláudio era um homem de tanto prestígio que chegou a ser votado numa eleição para a presidência da República dos Estados Unidos. Ele, um monarca. Ele, o chefe de um regime monárquico. Ele foi o único chefe de Estado presente no lançamento da ópera do Wagner, Os Anéis de Nibelungo. Ele foi o único chefe de Estado presente. Aliás, convidou o Wagner para vir se instalar no Brasil. O prestígio era tanto que, repousando na Itália, recebeu a visita da rainha mais poderosa do mundo, do império onde o sol nunca se punha, a rainha Vitória. Deslocou-se de Londres para ir visitá-lo na Itália. Então era um homem muito respeitado, muito sábio, foi contra a abertura da navegação do Rio Amazonas às potências internacionais, recebeu uma pressão muito grande dos Estados Unidos, mas resistiu porque desconfiava que o destino da Amazônia poderia ser o mesmo da China, onde cada potência ia ter um porto, e ele, percebendo isso, disse que não abriria a navegação do Amazonas à navegação estrangeira. Então, o Dom Pedro II era um homem respeitado, foi o primeiro chefe de Estado estrangeiro a visitar os Estados Unidos, foi o Dom Pedro II. Então é preciso que nós levemos em conta que o nosso monarca pode ter tido as suas limitações e os seus defeitos, mas foi um nacionalista e um homem que levou o nome do Brasil a ser respeitado em todo o mundo.